Você estava comentando aí sobre o Street Fighter de ter marcado um gênero. Eu queria puxar um pouco essas franquias que elas marcam, elas fazem, elas criam um gênero específico, né? Claro. Pra você, assim, de cara, quando você para pra pensar numa franquia que fundou um gênero. Cara, a primeira que me vem na cabeça sem pensar duas vezes é Resident Evil. Resident Evil foi um jogo que ele criou o gênero de survival horror. Antes a gente até tinha algumas tentativas de jogos de terror, mas assim, como a gente vivia no mundo de pixels, no mundo de 16 bits, como que você faz um jogo de terror? O Resident Evil, ele não é o pai fundador do survival horror, esse título vai pro Alone in the Dark, na verdade, que foi o primeiro jogo realmente de survival horror, mas quando chega o Resident Evil 1 no PS1, a gente tem a ideia do survival horror como um gênero. Aí vai vir o Silent Hills, vai vir o Fatal Frame, vai vir essa estética desse jogo de horror, mas o Resident Evil, junto da Alone in the Dark, ali pra mim são pais fundadores de um gênero. Não existia antes, depois ali passou a ser bem popular. É mais uma franquia que saiu do videogame, né? Foi pra fazer filme e tudo mais. Não que sejam bons, mas... A gente comentou disso no episódio. Mas saiu. Tem um episódio da gente falando sobre filmes, né? Então a gente fala de Resident Evil lá. Dá um comentário de Resident Evil por cima. Eu vou falar de Dark Souls, cara. Total. Dark Souls, eu acho que trouxe esse gênero Souls-like, tanto que é Dark Souls, Souls-like, sim. Ele criou esse gênero, né, e inspirou muitos outros jogos. Elden Ring acho que é o mais famoso hoje em dia, mas é graças ao Dark Souls lá atrás, principalmente a From Software, que fez esse novo estilo de jogo que é muito maneiro. Tem uma pegada de horror também, né? Sim. Mas acho que ele tem muito essa pegada de dificuldade, uma dificuldade punitiva. Se você der mole, você morre e você vai ter que voltar e não tem choro, amigo. Se você não jogar bem, você não consegue avançar no jogo. Sim, o que eu gosto desses jogos da From Software é que nem você comentou, a dificuldade, os temas também, porque a gente vai ter mais a fantasia medieval nos Dark Souls, na linha principal, mas aí a gente vai ter um horror meio cutulesco em Bloodborne, e também outro jogo que ele começou, a gente fala o Souls-like, que é o pelo Dark Souls, mas tecnicamente ele começou ali no Demon Souls, aí, aquela questão do gamer chato, mas eu acho muito maneiro realmente quando você dá o nome do gênero pro jogo que inventou ele. Eu comentei agora há pouco de Castlevania, a gente chama de Metroidvania, o tipo de jogo estilo Symphony of the Night, estilo Super Metroid, justamente por isso. O Super Metroid lá no Super Nintendo, ele já veio com essa ideia de um jogo de plataforma, de exploração, que a graça é você ganhar power-ups e descobrir o mapa indo e voltando nele. O Symphony of the Night aprimorou essa ideia, então a indústria olhou e falou, isso é um Metroidvania. The Sims seria uma franquia que inventou gênero? The Sims, cara, o The Sims é uma boa discussão, porque o gênero de simulação, ele já existia dentro da Maxis. A gente já tinha... É bizarro, porque se a gente for olhar pré-The Sims, a gente já tinha SimCity, SimAnts, SimCopter, SimCity era o mais famoso. Era o mais famosão ali da Maxis, e aí a Maxis olhou e falou, por que a gente não faz um simulador só que da vida dos habitantes de SimCity? Perfeito. E aí é quando nasce a franquia The Sims, mas o gênero de simulação, claro, a Maxis ajudou muito a popularizar esse gênero e dar as bases do que a gente conhece hoje como esses jogos de simulação, etc. Eu acho que ele não é uma franquia inventiva de criar um gênero, mas ela é sim uma franquia muito importante, muito revolucionária. Eu acho que tal qual como Guitar Hero, por exemplo, porque é uma franquia que já existia jogo de ritmo, já existia ali aquela ideia de você ritmar numa sequência de botões, mas o Guitar Hero deu uma roupagem nova, deu um estilo diferente, e aí pronto, ficou ali, jogo de ritmo é meio Guitar Hero. Pra mim só existe Guitar Hero, os outros eu não... Nossa, a galera do Project Diva aí da Hatsune Miku vai... Do Project Diva, do Rhythm Heaven, tem um monte de gente. Não briguem comigo, foi mal. Do Osso, a galera do Osso também vai brigar com a gente. Mas outro jogo também que pra mim ele cria gênero, ele não leva um nome, mas ele criou um gênero que foi muito popular recentemente, é o Team Fortress 2. Ok. O Team Fortress original, ali, o mod Half-Life e tal, aí lança o Team Fortress 2 com personagens muito característicos, muito cartunescos, cada um com a sua classe, cada um com a sua habilidade, e se cria o Hero Shooter, que hoje em dia a gente tem o Overwatch como principal representante, o Marvel Rivals também, né? Entrando agora com tudo nesse cenário, sendo mais recente ainda. Então é um jogo que ele começa como mod, né? A gente, você... trabalhador, narradores de League of Legends, a gente sabe muito bem disso. Já começa no mod, foi o caso do Dota. Começou ali no Warcraft 3, aí evoluiu pro Dota, que virou uma franquia, querendo ou não, porque a galera, não sei se você sabe, a galera tá ouvindo sabe, Dota não é só o MOBA, a gente teve Artifact, por exemplo, que era um card game de Dota, que durou ali um tempinho, então é uma franquia que começou como um mod, tal qual o Team Fortress 2, foi evoluindo, ganhando outras IPs, gerou um gênero em si, né, os MOBAs que a gente tem hoje, LoL, Wild Rift, Heroes of New Earth, falecido e por aí vai.